Fundo branco, brasão da Prefeitura de Nova Friburgo, Secretaria de Cultura, logomarca Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, logomarca Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O Delirante Produções, Montanha Filmes. Tela preta. Dia amanhecendo. Natureza, 3 picos de Salinas, céu azul. Há algo intangível e poderoso nas montanhas. Erguidas imponentes contra o céu, elas guardam histórias de aventura, amizade e preservação. Cada cume é um desafio que testa não apenas a resistência física, mas também a fortaleza da alma. Cada passo na subida é uma meditação que exige concentração e respeito. O cansaço é carimbado com a recompensa do sopro do vento nas alturas, da vastidão do horizonte e da sensação de pequena grandeza que só a natureza pode oferecer. Há algo quase transcendente em alcançar o cume, uma comunhão silenciosa com a terra e o céu. Um momento de claridade onde o ruído do cotidiano desaparece e se é, por um breve instante, eternamente presente. Pedra dos 3 picos de Salinas, céu entre nuvens. Essas montanhas são mais do que formações geográficas. Elas são guardiãs de narrativas passadas e presentes, depositárias silenciosas das aspirações humanas. Desbravá-las não é apenas um exercício físico, mas uma viagem interior, onde natureza e ser humano se entrelaçam em uma dança ancestral. Chegar ao topo não é o fim, mas o início de uma nova história a ser contada, buscando ir sempre mais alto. Título sempre mais alto, céu estrelado. Vídeo da época, com alunos internos do Colégio Anchieta, em fileira, todos de branco, um homem em cima de um cavalo, uma árvore no centro. A tradição das caminhadas em Nova Friburgo, na Serra Fluminense, remonta aos tempos dos jesuítas do Colégio Anchieta. Imagem na cor sépia, uma foto com alunos do Colégio Anchieta e 5 padres jesuítas. Uma foto cor sépia com alunos do Colégio Anchieta e 3 padres jesuítas. Com os alunos internos do Colégio Anchieta. Janaína Botelho, historiadora. O Anchieta se estabeleceu aqui em Nova Friburgo em 1886, na antiga sede da Fazenda do Morro Queimado. E esse internato era um internato para meninos e se recomendava à época que os internatos, os alunos internos tivessem assim, bastante atividade física, porque eles ficam basicamente confinados dentro do colégio. Mas o Anchieta ainda foi além disso, né? Os jesuítas também introduziram os passeios pela cidade. Então, em determinado momento, os jesuítas compraram essa área toda aqui. Foi aí que eles demoliram a casa-sede da Fazenda do Morro Queimado e construíram esse prédio aí, estilo neoclássico. O início da construção foi em 1902 e foi a partir daí que os jesuítas começaram a descobrir essa área toda em seu entorno. Então, a primeira vez que a gente começa a ter um registro dessa prática de montanhismo, para além, né, dos jogos e dos exercícios físicos, foi o que hoje a gente chama de Morro da Cruz. Imagens Morro da Cruz, montanhas ao fundo. Humberto Fontão, ex-presidente do Centro Excursionista Friburguense. Inclusive, eu fui a Cruz pela primeira vez mesmo através do Colégio Anchieta. Imagem com foto, excursão ao Morro da Cruz, 1930. Então, em determinado momento, o padre Roubion, que é um padre francês, ele era padre prefeito da Divisão dos Maiores. E ele, olhando aqui os arredores do colégio, da área,
ele resolveu fazer uma trilha até as Duas Pedras, né? O pico lá das Duas Pedras, que na verdade são duas pedras, a gente mal vê isso a olho nu. Mas se você tirar uma fotografia, você vê duas pedras justapostas bem na ponta do morro. Imagem, duas pedras, ao fundo montanhas. Tudo indica que eles influenciaram na criação da Associação Católica da Juventude Friburguense, que era uma associação que praticava muito montanhismo, né? Inclusive ele antecedeu o Centro Excursionista. Imagem com foto, grupo de jovens, Morro da Cruz, 1929. Imagem, foto, fundadores do Centro Excursionista Friburguense, Um grupo de 1935. apaixonados pela natureza fundava o Centro Foto, Pico do Excursionista Caledônia, Friburguense, o segundo clube de 1935, montanhismo 4 mais homens e antigo 2 do mulheres. Brasil. Nascia Foto, uma Pico da organização Caledônia, dedicada a explorar 1937. e preservar as Foto, belezas abrigo de Nova do Centro Excursionista Friburguense, Três Picos, Antes de fundar o Centro 1956. Excursionista, isso foi em Girlan maio Guillain, daquele ano, ex-presidente eles do tinham Centro grande Excursionista desejo de Friburguense. escalar o que eles chamavam, o Décio Monteiro Soares, que foi um historiador, escreveu até um livro sobre isso, uma das 5 montanhas da Serra da Saúde. Serra da Saúde, ele escreveu um texto, o Décio Monteiro Soares, quando as pessoas chegavam na estação de trem, olhavam hoje o que a gente chama de Pedra da Cascata, da Fundação, que desce a cascata, que os suíços viram quando chegaram, é aquela mesma cascata que está lá, né? Então, esses jovens, eles tinham a ideia já de conquistar essa montanha. Só que você imagina, naquela época era figurando no bambu, cara, era, né? E foram e tal. E quando desceram, eles tiveram a ideia, aí que fortificou essa ideia de fundar uma instituição de excursionismo, né? E aí, em julho, estava criado o Centro Excursionista. Ele se formou a partir de técnicos e industriários alemães aqui em Nova Friburgo. Porque eles faziam muitos passeios, e interessante que iam de terno fazendo os passeios. A gente vê, por exemplo, numa das fotos, a gente Foto, vê Pico do Caledônia, o Otto 1935, Sines, que era o 6 proprietário homens. da fábrica Filó, junto com um grupo de excursionistas. Imagem, foto, 5 mulheres, 2 crianças e 2 homens. Foto em uma pedra, 6 homens e uma criança. Imagem, foto, 6 homens e uma O criança. Centro Excursionista passou por um período assim, acéfalo, né? E a gente atribui muito a isso a perseguição sofrida pelos alemães aqui em Friburgo. E Valdeci durante a Lucena, guerra, montanhista. O Vargas baixou um decreto proibindo qualquer tipo de reunião entre estrangeiros, principalmente alemães, né? Então o CEF foi obrigado a ser extinto, assim como o Clube Excursionista Petrópolis também foi extinto. E só pôde voltar nos anos 50. Dário Nascimento, presidente do Centro Excursionista Friburguense. Que eles estavam aqui infiltrados, né? Então acharam que eram nazistas. Então a polícia foi para lá, prenderam os rapazes. Correu essa notícia que eles eram os espiões do eixo, né? Lembrando que essa época era a Segunda Guerra Mundial, né? Um parecia um japonês, o outro um alemão, que estavam montando uma estação de rádio ali. Aí foi comprovado que eles eram mesmo pessoas de montanhismo. Imagem, foto, homem na montanha com a mochila olhando para o horizonte. Na década de 40, Paulo Braga Júnior, ex-presidente do Centro Excursionista Friburguense. Não tem como subir. E isso mexeu demais com a galera do Centro Excursionista brasileiro. Então, o único clube que existia na época. E eles tentaram abrir uma via no Pico Maior de Friburgo. Tentaram de todas as formas. E aí surge uma figura que vem no cenário nacional já fazendo coisas mais ousadas. Um homem ao lado direito com uma mochila olhando para o horizonte nos Três Picos de Salinas. Foto, Silvio Mendes. E terminou chegando ao seu cume, né? Fazendo a primazia da montanha. Após a Segunda Guerra Mundial, Imagem, o mundo Nova tentava Friburgo se antiga. reconstruir. E para o Centro Excursionista Friburguense não era diferente. Com seus membros dispersos e as atividades interrompidas, parecia que as montanhas precisariam esperar. Aos poucos, o silêncio das trilhas foi quebrado pelas vozes e passos de quem nunca deixou de ouvir o chamado da natureza. Vídeo numa trilha, homem de calça amarela, sapato preto. O pessoal achava muito curioso a pessoa subir o morro, né? Porque o povo, de um modo geral, gostava muito de futebol, né?
Então, os esportes de centro de cidade, ou pelo menos a periferia ali perto, né? Mas ficar subindo morro, eles achavam até meio bobeira, pô, vai subir morro e tal, né? Mas continua a estranheza de muita gente que acha absurdo embrenhar-se a gente no mato e galgar montanhas enquanto existem estradas lisas. Marchar a pé enquanto existem Cadillacs. E a partir do centro excursionista, a gente tem assim um upgrade são as escaladas, né? Que antes você só tinha as excursões através das trilhas. O centro excursionista começou a estimular a escalada, no caso da montanha assim dos Três Picos. Entre duas rochas um homem, legenda Hermano Fontão. Foto preto e branco, 3 homens, ao fundo, os 3 picos de Salinas. Foto em preto e branco, um homem em uma trilha. Aí entra a figura do nosso amigo Hermano Fontão, que foi um ícone do centro excursionista friburguense, né, nos seus tempos áureos, e ajuda... Foto 4 homens e uma mulher. O Silvio Mendes, foto preto e branco, um homem subindo numa rocha com um cigarro na boca. 1952, levou o professor junto. Então ele era um professor, né, cara? Vou dizer assim, não era só montanhista, era professor. Ele viu o grau Mateus de dificuldade, Fontão, filho do Hermano ele se Fontão. colocar numa situação muito perigosa, né? E aí ele chamou ali algumas pessoas que eu não me recordo, mas uma delas para a segunda subida. Foto 3 homens em uma montanha. Porque foi conquistado o Pico Maior, foi na verdade um dos maiores desafios no Brasil de escalada, né? Essa escalada deles não é na face frontal. Carlos Augusto Fontão, ex-presidente do Centro Excursionista Friburguense. Eles utilizavam muito cabo de aço, né? Tem toda a história lá da conquista, que era muita coisa meio artificializada, né? Botava bambu para tentar subir, mas como é uma escalada muito grande lá, eles tinham bastante lance livre nessa escalada. Mas foram 2 dias de escalada, eles dormiram na pedra. Isso pra gente dá um orgulho muito Felipe grande Assis, cidade, montanhista. Porque ele sabe o quanto hoje é difícil chegar lá em cima. Reabriu o centro excursionista no peito e botou uma sede do centro excursionista Alberto Brown. A importância dele é enorme, né? Primeiro, documental, né? Porque a gente conseguiu um acervo através dele. Um fato curioso é que naquela época o conquistador deixava um cartão na montanha e falava para os outros, olha, você tem que ir lá e trazer o cartão para mim. E como ninguém ia buscar o cartão, ele montou uma imagem, foto, cartão deixado no cume do Pico Maior de Salinas. E foram lá resgatar o cartão que o próprio Silvio Mendes tinha deixado. Foto Corsepe é um homem sentado numa rocha, com um cachimbo na boca, legenda Hermano Fontão. Grande ícone, né? Eu acho que não dá para você contar a história do centro excursionista sem falar nele, né? O Hermano, aqui em Friburgo, já se destacava muito, né? Conquista do Cão Sentado, como é que eles faziam? Imagem, Pedra do Cão Sentado. O Cão Sentado, ele foi conquistado com nenhum grampo. Eles, quer dizer, bateram só um grampo. O início dele tinha uma raiz que ia até praticamente a metade dele. Então eles subiram pela raiz. Dessa raiz, que seria o meio do caminho mais ou menos que fica, tem um lancezinho chatinho. E aí eles fizeram pirâmide humana, um subia no ombro do outro. E aí passaram o lance, eles se puxavam. E logo depois desse lance tem uma diagonal assim para a esquerda. Só que nisso ele Mateus Fontão, filho do Hermano Fontão. Na região, que eles estavam subindo, se apoiando nas bromélias. Então ele tinha uma corda, ele fazia um laço, ele laçava as bromélias, os amigos dele acabaram desistindo e ele chegou ao fruto sozinho, do Cão Sentado. E aí depois, os montanhistas do Rio, eles subiram e disseram que foram eles que tinham escalado. Só que meu pai tinha testemunho e tudo mais, aí ele conseguiu dizer ali que, na verdade, o conquistador foi ele. Mas na época, até assim, foi noticiado que os conquistadores foram montanhistas do Rio de Janeiro. No final da vida dele, ele falava, meu filho, eu vou em paz porque
tudo que eu queria fazer, eu fiz. Imagem foto de jornal. Montanhismo. Segundo centro do país faz 56 anos. 3 irmãos e suas vidas que se confundem com a história do alpinismo em Friburgo. Na foto de 1956, Humberto M. Fontão, entre 2 dos 3 picos de Salinas. O Centro Excursionista Friburguense completa 67 anos e realiza curso de escalada intermediário. Empossada a diretoria do Centro Excursionista Friburguense. Imagem de um homem fazendo café. A gente nem sabia exatamente que existia centro excursionista. Nós éramos apenas uns garotos que acampavam, amavam a natureza. E aí, acho que o Hermano deu a dica, né? Olha só, a gente tinha antigamente, né, o Centro Excursionista Friburguense. Por que não tentar, né, juntar montanos ao Centro Excursionista? E aí aquela rapaziada ali tomou gosto e aí retornou o Centro Excursionista Friburguense. E a Associação Católica, que abraça a ideia, com o Cláudio de Bossan, da reativação do CEF. A gente tinha programação mensal, né? Eu ajudava a fazer a programação mensal do CEF e a gente cumpria. Eloir Perdigão, ex-presidente do Centro Excursionista Friburguense. Mais, né? Mas íamos também para o lado de Lumiar, São Pedro da Serra, Furnas, né? Tinha a chamada trilha do Barão, que a gente saía de São Lourenço, ia para Castalha, em Cachoeira. Imagem, foto, jornal, boletim informativo, Centro Excursionista Friburguense, edição 02, setembro/outubro de 1989, distribuição dirigida, brasão do Centro Excursionista Friburguense. Imagem, foto colorida, muro de escalada artificial, Centro Excursionista Friburguense. Umas 4, 5, meia dúzia de vezes né, dava seguimento à causa, né, levava em frente. Às vezes fracassava um pouco o número de participantes, dali a pouco vinha uma nova leva. E quando eu entrei no clube, a gente já estava na terceira, vamos dizer, na terceira tentativa do clube, que tinha sido paralisado, né? Tinha retornado em 88, eu entrei em 92. E lá tinha um Aristóteles, né? Que ele era muito aquela parte ambiental, no qual teve várias contribuições naquela época. A gente fez a APA do Caledônia, a APA dos Três Picos. Eu tive a honra, né, me lembro muito bem, da reunião que nós tivemos lá com vários alpinistas, pessoal do Rio de Janeiro, tudo que veio para cá, de participar da reunião, a pioneira, que foi o embrião da criação do Parque dos Três Picos, né? Imagem, foto colorida, jovens no jardim. Começando a escalar, né? Teve uma quantidade maior nessa época aí. E aí o Dário, né, chegou, pô, galera, vamos reativar o CEF e tal, né, que tá lá meio morto e tal. E foi quando a gente voltou a querer, né, levantar um pouco mais o CEF, né? E a gente sempre, eu mesmo, desde naquela época, às vezes ia para reunião sozinho. Então não deixava fechar. Muitas vezes, como secretário, abria a sede e não aparecia ninguém. Ficava Cláudio lá, Tardim, ex-presidente do Centro Excursionista Friburguense. Aí comecei, mandar mensagem pra galera, falar com a galera e chamar uns amigos. E aí a galera começou a ir retornando pro clube. Imagem dos Três Picos de Salinas. É um ícone da escalada mundial, citado até no New York Times como as 10 mecas da escalada mundial, os Três Picos, que dá origem à flâmula do CEF. Imagem, homem autografando um livro. Eu digo, vocês não podem se dizer escaladores sem ter conhecido pelo menos uma vez alguma das vias clássicas dos Três Picos, da Salinas dos escaladores. Um lugar ímpar, né, para escalada, né? Até pro pessoal que gosta de caminhar, lá é um lugar diferenciado, né? Qualquer escalador a nível nacional ou às vezes internacional, então eles se deslocam para os Jefferson Amorim, montanhista. Concentrado o maior número de vias com o maior grau de dificuldade. Primeiro que são grandes paredes e as vias são muito expostas. E o que eu digo que é a escola de escalada de Salinas, de Três Picos. É uma escola de escalada ali, né? E isso tem que ser respeitado, né?
e admirado pelo mundo inteiro. As pessoas entram com muito respeito nas vias ali, né? Que não são vias curtas, lá são todas vias longas. Vias de 200, 300, 400, 500, 700 metros de parede, se você pegar um pico maior da vida. Eu acho aquele lugar incrível, de uma magia assim, impressionante. Maria Angélica Rocha, montanhista. Aquele conjunto de montanhas, ele não cansa a vista. A base dos Três Picos é muito impressionante, porque os Três Picos estão assim na nossa cara, né? A primeira coisa é uma exaltação, né? Assim, você está tomado por alguma coisa muito grandiosa, alguma coisa muito... Miriam Bustamante, montanhista. Né? Então, isso te arrebata. Quando clareou o dia, uma imagem que nunca mais sai da minha cabeça. Quando eu olhei para trás, os Três Picos, aquela imensidão, e todo mundo assim chocado, olhando. Tipo, o que é isso? Então eu tive que ficar uns 5 minutos ali parada para eu me recompor e eu não sei, para algumas pessoas isso é besteira, né? Mas a gente que gosta, que sente isso na natureza, no montanhismo, isso é muito especial. Imagem Três Picos de Salinas. Céu entre nuvens. Imagem montanhas. Foto anoitecer nos Três Picos de Salinas, céu estrelado. É assombroso, né? Há 100 anos que eles povoam a mente de todos os escaladores, até do mundo, do planeta, né? Você realmente sente que você tem que se superar, você tem que ir um pouquinho além do limite, né? E é claro, a gente não é mais forte que a natureza. Se a natureza fala, cara, que não dá, não dá, você volta. O tempo, todo mundo sabe, né? O tempo lá pode virar muito rapidamente e você pegar um tremendo temporal e por isso ficar uma situação delicada, se não estiver adequadamente preparado para isso. Imagem acelerada, time-lapse, nos Três Picos de Salinas. Como as montanhas são muito altas e às vezes a frente fria vem do mar e você não está avistando, igual a face leste, igual o que aconteceu uma vez no Capacete. Eu e um colega escalamos o Capacete um dia que estava a temperatura absurdamente alta, 32 graus. E chegando no topo, avistamos uma tempestade chegando, começamos a descer a temperatura. Eu lembro que na época tinha aquele relógio que tinha um termômetro, a temperatura foi a 6 graus. E a gente não conseguia comunicar um com o outro, porque começamos a entrar em processo de hipotermia e a mão congelando também. A mão não fechava mais, a mão estava igual de Playmobil. Que foi uma repetição da via Face Leste com a minha ex-mulher, Lúcia Duarte, em que nós não encontramos a descida, embora tivesse chegado relativamente cedo no cume, nós não encontramos a descida pela via civilmente e acabamos passando 2 bivacs forçados na montanha. A gente só gesticulava um para o outro para tentar descer e entrando meio em hipotermia. E até que a hora que a gente já viu que talvez a gente iria morrer ali, que começou a chover, raio, a gente abraçava, a gente deitava na pedra, pegava aquela água que estava mais quente da pedra e só comunicava por sinais. Um momento em que realmente considerei a possibilidade de morrer. Graças a Deus a gente conseguiu chegar no chão, mas tipo abandonando a corda e a gente descendo para o acampamento. A gente lembrou, a gente tentava se comunicar com outros 2 amigos que estavam no pico maior, tentando descer também, e estava caindo muito raio. A gente chegou no acampamento sem conseguir falar, pegamos até todos os agasalhos, tudo que era nosso e deles para se aquecer, para pelo menos voltar a falar, porque a gente estava roxo, a gente achou que ia morrer ali. E pra gente, nossos amigos que estavam, esses 2 amigos que estavam no pico maior, tinham morrido, porque a gente chamava, ele chamava, não respondia, e caiu no raio, e depois, quando foi o último raio do sol, a gente visitou a montanha, a gente viu ele fazer o último rapel. E a gente viu ali que eles tinham sobrevivido. E depois um relato de um dos escaladores que estavam lá também, quando ele sofreu igual a gente, ele já não estava aguentando mais, teve uma hora que ele quase pulou da pedra de tanto sofrimento. Daquele princípio de hipotermia, que você fica maluco. Imagem acelerada em time-lapse, Nova Friburgo. Nascer do dia. Jovens numa pedra em Nova Friburgo.
depois que eu me mudei, eu me associei ao CEF, conheci o clube e me associei com uma oportunidade realmente de conhecer as montanhas de Friburgo, as caminhadas que tinham aqui e também uma oportunidade de fazer amizades, né? Eu sempre gostei muito de caminhada e pelo centro excursionista foi ótimo, que eu conheci muito do município todo de Nova Friburgo com as caminhadas do centro excursionista. No centro excursionista, o ato é excursionar. Então a gente fazia nossas excursões para todas as montanhas e o Caledônia sempre estava inserido. Uns relatos da conquista do Caledônia ali é de 1920 e pouco. Os mais antigos dizem que quando não tinha a escadaria construída pela Petrobras, que era mais, como é que eu vou dizer assim, mais romântico, não sei, que tinha que subir por corda mesmo, um dando mão ao outro e tal. A história é que aquele marco que está lá foi colocado pelo Exército. Isso que eu aprendi, que foi o Exército que foi lá colocado, né? Mas a gente, pelas conversas, eu tive a impressão que foi a família Girlan que morava lá, provavelmente foram os primeiros, né? Pelo menos até uma certa antiguidade, seria a família Girlan que morava lá na base, né? Quando você tá lá no topo do Caledônia, que é a segunda montanha mais alta da Serra do Mar, né, com 2.257 metros de altitude, você tem uma amplitude, assim, incrível, aquela sensação de liberdade, de paz. Você tá literalmente acima das nuvens ali. A gente via um pôr do sol maravilhoso, o mar de nuvens, que a gente ficava acima das nuvens. Imagens Pico do Caledônia. Mar de nuvens embaixo, né? Imagens preto e branco, Pico do Caledônia. Foto sépia, 2 homens no Pico do Caledônia. Mas a montanha favorita do meu pai era o Pico da Caledônia. Foi a montanha que ele mais subiu, era a montanha que ele mais levava os alunos dele. Um dos últimos desejos dele, né, era ser cremado e que as cinzas dele fossem jogadas no Alto da Caledônia. 3 homens e uma mulher numa trilha. O que o montanhismo demonstra, né, é que é possível você viver uma situação muito prazerosa, muito divertida, né, sem estar num ambiente urbano necessariamente, né? Eu acredito que a forma mais próxima de eu estar perto de Deus é quando eu vou estar fazendo o meu montanhismo, né, fazer a minha caminhada, a minha escalada. É onde eu agradeço a Deus por tudo. Existem vários tipos de montanhismo, pessoas que sobem montanha para correr, para bater um recorde pessoal, de chegar lá em cima, de Rodrigo Torres, montanhista. Sumir. Existe o tipo de montanhismo de conquista da pessoa, de ir em locais que ninguém foi ainda. Imagem aérea, Pedra do Cão Sentado. A gente tem 10 montanhas acima de 2.000 metros aqui. São as primeiro até o 10º, assim, né, de altitude, né? Que é a primeira montanha mais alta, que é o pico maior. E a menor de altitude, que é a Pedra do Cão Sentado, ela só é subível, né? Você só faz com dela escalando. As outras você praticamente faz caminhando. Fundo tela preta, homem foto, Betão, legenda. Homem escalando uma pedra. Foto homem pedra. O Beto era mais da escalada, né? A gente colocava na nossa programação tanto as escaladas quanto as caminhadas. Eu fazia as caminhadas e ele, os outros colegas alpinistas, iam fazer as escaladas. Foto homem em palestra. Foto homem entre 2 pedras. Foto 3 homens. Betão foi um cara que começou isso muito tempo atrás, na verdade, né, até antes de mim, né, ficou marcado até o fato dele ter caído lá do Cão Sentado, né, ele despencou lá das costas do Cão Sentado, bateu lá embaixo, né, e desde então
ele não parou, né? Entrou nessa vibe de fazer conquista, ele e o Jocinei. Na época em que conquista você não fazia com furadeira, era na picaretazinha ali, no ponteiro, você tinha que levar uma machadinha numa marreta, né? E ficava ali 20 a 30 minutos batendo até você conseguir fazer um furo na profundidade suficiente para você colocar o grampo. Fica registrado aqui a conquista da Paraíso Artificial na Catarina, quem não conhece, eram 101 grampos, todos eles feitos na marreta. Então, não é só na última artificial dela, são 21 grampos. O negócio dele era a escalada, né? E acabou morrendo fazendo o que gostava, né? Ele estava subindo para escalar na Pedra do Imperador, quando infartou e faleceu, né? De saudosa memória, um grande amigo nosso. Número de registro aqui, 427, 22 de abril de 2023. Chegamos na base, 6h50, colocamos uma P7, 4 chapas. Isso foi no sábado, no dia anterior. 23 de abril de 2023, domingo. Falecimento às 7h50 no início da trilha do Imperador, devido ao infarto fulminante. Segue sua nova caminhada em paz, meu amigo. Fica com Deus. Tela preta, foto, sépia, homem escalando montanha. Foto sépia, 7 homens. Os caras pegavam um bambu gigante, faziam um furo embaixo, botavam um grampo P, né? Que a gente chama de... Foto homem escalando. Tinha um nome que a gente dava, né? Cachimbo. E encaixava o bambu ali, subia pelo bambu se equilibrando, se tomba, caía, ia lá em cima e batia outro. Não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Então, corda, não era corda importada, né? Você usava uma corda bacalhau nacional. Foto 11 homens e uma criança em frente a um casebre. Foto 3 homens em uma rocha em frente a uma barraca de acampar. Foto um homem escalando. Foto 3 homens olhando para o horizonte com a mochila. Os caras são corajosos, tá? Porque os equipamentos que eles usaram, as cordas que eles usaram, os grampos, assim, né? Hoje se escala bem diferente do que era naquela época, né? A gente não procura se puxar em árvore, galho e tal, né? A gente quer subir na pedra realmente, né? Segurando onde dá, botando o pé. E essa que é a diferença maior, né? Do início lá daquela época, lá, sei lá, ali foi década de 50. O Concentrado deve ter sido conquistado entre 51 e 53. Imagem aérea no alto do Caledônia, ao fundo os 3 picos de Salinas. Imagem Torres no alto do Caledônia. Imagem de montanhas. Comecei a fazer alguma coisa em termos de montanha com 14 anos, né? Subir Caledônia, aquela coisa tradicional que sempre todo mundo começa por aí, né? Então a gente começa a pegar gosto pela atividade, né? Pelo tipo de coisa que você vai fazendo. No final das contas você vai evoluindo. Aí começou a fazer uma escalaminhada, uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Imagem da Catarina Mãe, ao fundo Nova Friburgo. A gente começar a entrar nas paredes mesmo, né? Então meu sonho era subir a Catarina Mãe, para ver como que era aquela visão de lá, que eu só via o espelho de lá. Até com 9 anos, um dos pais levaram a gente, né, para subir a Catarina Mãe, e aí sim, lá de cima, eu pude ver toda a cidade, né, porque era muito limitado, né, a gente só via a montanha de baixo. Então, subindo a Catarina, a gente conseguiu avistar todas as montanhas e eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Foto ao amanhecer do dia, foto homem em uma pedra, foto homem no cume da montanha. Foto homem segurando a bandeira de Nova Friburgo no cume da montanha. Vídeo homem fazendo uma escalada. Então, quando eu falei com minha mãe que ia começar a escalar, ela foi a coisa mais louca na cabeça dela, porque eu achava que eu poderia morrer e tudo mais. A evolução, né, né, como criança, indo pra montanha, depois com os amigos, adolescência e tal. E aí você vai, né, começando, eu quero ir naquela montanha, quero conhecer aquela, quero conhecer a outra. E aí você vai procurando novos picos, né? E aí você, de repente, se depara com montanha que não dá para subir encaminhada, né?
E aí foi quando comecei a escalada, né? Procurar escalada, vou subir o cão sentado. Então a gente não tinha muita noção do que estava fazendo, na verdade, né? A gente não tinha ideia de como é que era, né? Porque até pela dificuldade de se conseguir material naquela época era muito grande. Você não tinha facilidade, você não ia escalar com 10 costurinhas no budrê. Você tinha uma costura, 2 era com fita, você tinha que dar para o SIC para poder passar ali, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Qualquer descuido você pode ter um problema sério. E muitas vezes você vai depender do teu amigo de estar ali, tirando você dali. Via de regra, toda escalada, você tem que ter um parceiro. Por quê? Estão os dois presos na mesma corda. Enquanto um está subindo, né, que está guiando a via, que está liderando, o outro está embaixo dando segurança. Não é que você vai querer se tornar, ser melhor do que a montanha, você tem que ser melhor do que você mesmo é, né? Então é um desafio contra você mesmo. A parte psicológica é tão importante como física para você conseguir fazer uma empreitada dessa, né? De você vencer os seus medos, você superar os obstáculos que vão se colocar na sua frente ali, né? De uma maneira ou de outra. Imagem: homem escalando uma montanha. Imagem: um homem e uma mulher escalando uma montanha. Imagem: um homem entre pedras. Um homem apoiando uma criança ao escalar uma montanha. O Instagram, o Wikiloc, eu acho que está meio que destruindo a essência do montanhismo, né? As pessoas procuram as montanhas por um selfie, né? Diferente do que a gente quer, né? A gente quer curtir um cume, uma escalada, uma amizade, descer para celebrar aquela conquista. As pessoas estão procurando muito a montanha pelo selfie. Eu tenho muito medo disso. As montanhas não é ser elitista, muito pelo contrário, mas as montanhas não comportam tanta gente e tanta gente que não tem noção da ética, né? Eu tenho um pouco de receio do que vai acontecer no montanhismo, muito receio mesmo. É uma pena, né? Mas a natureza tem tanta coisa muito melhor para mostrar, né? Que talvez se abrissem para outras experiências, tivessem mais prazer, né? A natureza tem muito mais a oferecer do que apenas a possibilidade de alguém se mostrar ali dentro, né, curtindo aquilo para os amigos. Se você estiver alerta, se você estiver ligado, né, você vai ver muita coisa acontecer ao seu redor, né? É um bichinho que passa, né, uma nuvem que faz um desenho diferente, é um céu maravilhoso. Um homem e uma mulher segurando o brasão do Centro Excursionista Friburguense e um homem de camisa azul pilotando um drone. É a perfeição de Deus. Essa contemplação e essa confraternização no cume, de fazer um lanche lá, de fazer um café, de ter o prazer de preparar um café na montanha e beber um café na montanha é muito satisfatório. Encontro dos excursionistas friburguenses no Espaço ARP. Treinamento de escalada. Crianças. Palestra para crianças. Meio ambiente. Você pega lá desde 1935, você pegar o estatuto, desde aquela época ele já tinha a preocupação com a preservação do meio ambiente, né? Até está no lema do clube. O CF tem um propósito, né? Assim, da luta pela preservação do meio ambiente com as escaladas e as caminhadas. E o clube também ele está no Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Turismo, e são essas interfaces que a gente conversa. Que se tem um problema, levar para lá para a gente tentar resolver. Quero destacar também, é uma campanha que existe até hoje, que é a campanha Traga Seu Lixo de Volta. Naquela época a gente dava muita importância a isso mesmo. Além da gente trazer o nosso lixo de volta, a gente trazia dos malcriadinhos que largava as coisas para lá e tudo. E isso foi dando um vulto para a nossa cidade. Esse projeto foi estendido para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Uma instituição que preserva o esporte de natureza, preserva o montanhismo, né? Cuida da montanha. A gente vê quando é importante a gente chegar no ambiente e tá limpo, né? Tem que ter um controle de pessoas lá. Aquilo é muito vulnerável. Você não pode deixar nada. Se você for consumir alguma coisa, levar um saquinho de lixo para trazer o seu lixo de volta. Eu não gosto de levar grupos grandes.
para fazer uma caminhada ou uma escalada, né, para evitar a degradação do ambiente. Não retiro planta de lugar nenhum, porque a planta está ali, é o habitat natural dela. Cada bioma tem suas particularidades, né? Guilherme Campos, ambientalista. Isso. Então, às vezes, você joga uma semente de uma fruta ou uma casca de uma fruta no local de onde aquela fruta não é originária, você já está criando aí um crescimento de uma exótica que pode interferir bastante em toda a questão ali ecossistêmica, né, da fauna, da própria flora, né? O fato da gente estar passando por ali, a gente já está, digamos assim, prejudicando de certa forma. Pô, bicho, desde microlixo, passando por entulho, até sofá, geladeira. Devido ao grande número de pessoas que visitam as montanhas hoje e da cultura dessas pessoas não ser a cultura de preservação. Sobem vans com 18 pessoas, assim, 10 vans a cada domingo, né? Despejam ali 400, 500, 1.200 pessoas, tocam música alto lá em cima, deixam muito lixo. Para você ter uma ideia, hoje já tem um instituto que afere que nós estamos precisando de 1,5 planeta por ano em recursos naturais para satisfazer os desejos de consumo da humanidade. Isso quer dizer, isso já está faltando, já vai faltar recurso natural para as próximas gerações. Imagens de desmatamento. A gente recebeu a denúncia, né, de que tinham passado um trator aqui para abrir uma estrada e nós viemos plantar uma floresta. Como vocês podem ver, tem uns 30 mudas aqui, então talvez essas árvores aí no futuro ajudem a minimizar esse prejuízo. Imagens queimadas nas montanhas. Normalmente é o cara que vai lá e coloca o fogo e depois não consegue dominar aquele fogo. Juran Santos, fotógrafo de natureza. E aí, quando você consegue destruir uma mata que tem 100 anos, 200 anos, cara, isso dói. Porque ali você não mata só a vegetação, né? Você detona os pássaros, você detona as cuícas, as serpentes, que é importante também na natureza. Fazer foto das queimadas... Pedro Bessa, fotógrafo. Dói ver queimando nossas montanhas. Só que era importante eu registrar aquele momento. Era importante eu ter guardado... Imagens queimadas em Nova Friburgo. Mas eu continuo achando ainda no incidente, né, de você ter uma latinha lá, que ela fica, ou um caco de vidro, e aquilo faz pegar fogo. Imagens, garrafas e latas de cerveja jogados na montanha. É um processo que a gente adota aqui no Centro Excursionista, e até como meta de vida, né, de preservar o meio ambiente. A gente preservar é mais do que obrigação, né? A gente está no meio ambiente, a gente está ali convivendo com os animais. Se a gente for ver, os animais vivem há séculos em perfeita harmonia e nós, seres humanos, que estamos destruindo o planeta. Eu costumo falar que a gente não depende, os animais não dependem da gente. A mata não depende da gente. A gente que é totalmente dependente dela. O retorno que a montanha te dá, você tem que contribuir com alguma coisa. Deixa eu voltar. Beber uma água aí, peraí. Imagem tela preta. Imagens confraternização de montanhistas. A gente é um montanhismo organizado e tal, mas é um montanhismo que a gente prega também pela amizade, né? Pela galera. Você vê, eu tenho amigos na montanha de 30 anos, que eu tenho certeza que vão ser amigos a vida toda, né? E isso que é a função dos clubes, né? Socializar a montanha, né? Homens descendo trilha. Hoje é difícil manter um clube, né? Como a gente, nessa questão da escalada da montanha, é uma amizade que é muito forte, né? Porque a gente fica um dependendo do outro, né? A vida de Imagens aéreas de Nova Friburgo, homens no cume da montanha. É como uma corrida de bastão, né? Um vai passando para o outro. Eu sei que o Centro Excursionista teve vários períodos que ele parou, mas voltou e hoje está aí. E a gente tem que continuar isso. E eu desejo que as pessoas que passarem pelo CEF, tanto na diretoria quanto pelo corpo de associados,
que reconheçam o valor que essa instituição tem na cidade, não só na cidade, mas para a história do montanhismo brasileiro. Né? E eu acho que o importante é a gente manter o CEF, né? Conseguir manter por mais de 90 anos aí. A renovação é que vai manter o clube ativo para que ele se perpetue. Tomara que consiga ter mais 90 anos aí, né, de história, né, para a cidade, que fique aí para as próximas gerações. Eu creio que se o CEF conseguindo, né, manter com os jovens, com a turma que chega agora, as caminhadas, as escaladas, e nisso daí a gente estando de olho onde a gente vai, né, pela preservação dos lugares todos e tudo, eu acho que seria o ideal, né? O CEF estaria cumprindo o seu papel. Vamos preservar nossa montanha, né? Para deixar para o futuro, né? Imagem homem com criança. Imagem homem sorrindo. Criança sorrindo. Homem e criança de mãos dadas. Imagens as Catarinas final de tarde. Homem abraça e beija a criança. Senhor com duas flâmulas em mãos. Imagem tela preta, o céu não é o limite para quem carrega o infinito dentro de si. Narrador, Rafael Rossato. Roteiro e montagem, Bernardo Dugin, Marcos Paulo Júnior. Direção, Bernardo Dugin, Marcos Paulo Júnior. Direção e fotografia e imagens, Marcos Paulo Júnior, Alice Angra. Produção, Montanha Filmes, O Delirante Produções. Som, direto e mixagem, Marcos Paulo Júnior. Edição e cor, Marcos Paulo Júnior. Pesquisa, Alice Angra, Valdeci Lucena. Biblioteca Municipal de Nova Friburgo, Dário Nascimento. Fundação Dom João VI, Dirlan Guilan, Humberto Fontão, Janaína Botelho, Marcos Paulo Júnior, Matheus Fontão, Maurício Caetano da Silva, Kelly Amorim. Imagens aéreas, Marcos Paulo Júnior. Imagens das escaladas, Eliseu Frechou, Mauro, escaladas clássicas, Marcelo Puga. Fotos noturnas Nova Friburgo e fotos queimadas, Pedro Bessa. Imagens animais, Juran Santos, Aventura Animal. Entrevistados, Janaína Botelho, Humberto Fontão, Dirlan Guilan, Valdeci Lucena, Dário Nascimento, Paulo Braga Júnior, Matheus Fontão, Carlos Augusto Fontão, Felipe Mestre, Eloí Perdigão, Cláudio Debossan, Jefferson Amorim, Maria Angélica Rocha, Miriam Bustamante, André Ilha, Rodrigo Torres, Guilherme Campos, Juran Santos, Pedro Bessa. Trilha sonora, Vale Cinza, Zezém e os Sapos Psicodélicos. Agradecimentos, Carol Belrman, Colégio Anchieta, Daniel Abreu, Diogo Teixeira, Espaço Arp, Juran Santos, Márcio Lucena e Simone, Reserva Três Picos, Miriam Bustamante, Padre Toninho Monerá, Parque Estadual dos Três Picos, Pedro Bessa, Projeto Aventura Animal, Rebeca Noguchi, Secretaria de Cultura de Nova Friburgo, Sonoro, Centro Excursionista Friburguense.